Bom, vamos para mais uma conversa de atualização sobre a atualização do Código Civil. Dessa vez eu estou com a minha amiga e colega parceira de cursos aí, Cris Valadão, Cristiane Baladão. Até, Cris, hoje eu cobrei lá a ESA São Paulo do nosso curso de franquia, que não nos deram resposta ainda. O bom é que a gente faz a gravação da conversa e já vai se atualizando, que a gente não consegue botar em Dos dia, né? próximos passos. Cris, estamos aqui então pelo IAGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor. Estou fazendo um agradecimento especial em nome da doutora Sulamita Cabral, que é a presidente do IARGS. O IARGS está com 98 anos de idade e está aqui com o pé na contemporaneidade, falando sobre coisas atuais, como a atualização do Código Civil, e colocando esses vídeos lá no YouTube, que é um local que é democrático para todo mundo assistir e fica exponencial o nosso programa. Muito obrigado por participar, Cris. A Cris vai falar sobre o artigo 107 e 109 do Código Civil. A Cris é advogada, tem escritório em Porto Alegre, São Paulo, né, Cris? A Cris está Sim, especialmente em São Paulo, no escritório na sede de São Paulo, né? É especialista em direito processual do trabalho, e cursou o curso de gestão em tributos, né? Está fazendo o mestrado em Direito e Negócios Internacionais na Universidade Europeia, o Atlântico, né? Muito legal esse mestrado. Esses dias eu estava lendo, até me lembrei de ti, Cris, eu estava lendo um artigo sobre internacionalização das plataformas digitais, né? Daí me lembrei, bah, a Cris vai se interessar por esse texto pelo mestrado dela. sim. E é uma das fundadoras do Mima Exchange, que é muito legal, um projeto muito legal, só de mulheres, né, Cris? Até depois, se tu quiser dar uma explicadinha e convidar o pessoal para visitar nas páginas, e perfis sociais, fica à vontade, tá? A Cris veio falar então sobre o artigo 107, 109, que é a manifestação da vontade, né, Cris? Nos trabalhos que a gente faz juntos, que a gente desenvolve, né, que são os negócios em rede, da economia em rede e as plataformas digitais, a gente vê que é bem isso, né? É um ambiente de padronização contratual, e aí a manifestação de vontade, ela é de outra forma, né? Ela é uma Sim, manifestação adesiva, né? E aí, né, a gente está falando sobre contratos civis e comerciais, e isso entra numa dinâmica, numa discussão muito nova, né? Como que é a manifestação da vontade em contratos comerciais da nova economia? É sobre isso que tu vai falar, né, Cris? sim. Obrigada pelo convite, Arnaldo. Enfim, obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente dialogar um pouco sobre essas alterações que estão acontecendo no Código Civil. A gente tem um Código Civil que foi ajustado e alterado em 2002, depois de estar vigente de 1906, 1916 até 2002, né? Então, as relações que eram estabelecidas, as relações comerciais, as relações de negócios, as relações entre pessoas, e a partir de 2002 a gente então tem esse novo regimento, esse novo regulamento sobre as relações comerciais, sobre as relações civis. E a gente vem debatendo muito e estudando muito aqui, Arnaldo, como um estudioso das relações e das plataformas e das relações em rede, eu como uma estudante, ambos trabalhando com plataformas digitais, ambos trabalhando com esse tipo de, com esse novo modelo de negócio. E a nossa ideia aqui é conversar bastante sobre o jeito que nós dois trabalhamos e visualizamos o direito. Então, existe toda uma interdisciplinariedade no que a gente vai trazer aqui, independente do disposto da lei. Então, assim, o artigo 107, ele não chega a ter uma alteração substancial, porque a gente tem a questão da prevalência da manifestação de vontade. A gente traz aqui uma discussão do 107 e do 109. Por quê? Porque a gente está trabalhando com plataformas digitais e a gente está cada vez mais trabalhando com negócios ancorados através de uma ferramenta e através de uma tecnologia. Então, vamos pensar quando começamos aqui, né? Talvez quando eu e quando o Arnaldo começamos a advogar, nós tínhamos um cliente que entrava em contato conosco, trazia um modelo de negócio e ele queria o que? Uma formatação de um contrato. Um contrato em que estipulávamos as partes, estipulávamos os direitos, a relação que estabelecia e as obrigações.
Mas, principalmente, nós nos preocupávamos sobre a formatação dessa confirmação. Então, a gente tem lá no nosso, dentro da nossa graduação bem inicial, de que maneira que eu confirmo que eu concordei com este negócio, né? Então, nós temos a firma, a assinatura reconhecida. Aí eu puxo aqui, então, 20 e poucos anos depois, não querendo entregar os nossos cabelos brancos, aqui expostos em rede, a gente tem a situação que é, hoje, negócios sendo realizados e transferências através de uma mensagem por WhatsApp. Como é que fica isso, né? A gente encontra respaldo na legislação? Por que então a legislação precisa ser atualizada? E a gente está falando sobre 22 anos, né? 2002 foi logo ali. E olha o que a gente tem em 22 anos de tecnologia, de novos negócios, de novas formatações, de novas relações sendo estabelecidas. Hoje nós temos eu tenho clientes que estabelecem através de um robô, ou seja, através de uma tecnologia, de uma inteligência artificial, uma abordagem, então, né, um bot, uma conversa, um diálogo que é pré-estabelecido, previamente organizado, através dessa tecnologia, onde ele demanda perguntas, ele já automaticamente presume respostas e através dessas respostas vão sendo formatadas as cláusulas de um termo que ao final desta conversa eu tenho a condição contratual pré-estabelecida. Então nós temos há 20 anos atrás, nós advogados, conversando com o nosso cliente e hoje nós temos o cliente conversando com esse robô, que éramos nós que fazíamos essa logística antecedente, sobre cada obrigação, sobre cada condição, sobre cada forma, sobre aquele negócio que está sendo estabelecido e vai ser formatado. Mas como é que fica a questão do aceite, né? Como é que fica a questão da manifestação da vontade? Como é que fica a confirmação efetiva de que eu concordei com estes termos? Cada vez mais a gente tem aquela janelinha embaixo dos termos contratuais da formatação de comprei um produto, realizei a locação, realizei a contratação de um serviço, e lá abaixo eu tenho aquela caixinha de confirmação. Essa operação, essa ferramenta tecnológica, ela é hoje o que nós antigamente utilizávamos, que era aquela réguazinha, né, em cima do nome da pessoa, que a pessoa realizava a sua assinatura, né, imprimia, não, precisa imprimir. A gente dizia para os clientes, não, tem que imprimir, aí precisa, após a impressão, tem que realizar a assinatura, ou tem que fazer a autenticação da firma. Então, assim, o que a gente tem hoje, né? A gente tem, por exemplo, uma discussão judicial de 2 anos atrás, em que clientes submeteram ao judiciário a discussão de uma aquisição, a discussão de uma operação, de uma transação comercial de mais de 300 mil reais, que foi confirmada através de um emoji. Então, nós temos aquele sinal de joinha, famoso sinal de joinha. Como é que esse sinal de joinha ele se tornou válido a termos de aceite? Esses dias eu Né? perdi uma reunião porque a pessoa confirmou a reunião no joinha e eu não tinha visto no WhatsApp. Porque ele não aparece como uma nova resposta, né? Como uma resposta pendente. Se eu tô com. Eu mando a data da reunião, ó, quarta-feira, 14 horas. Se a pessoa não responder, ok, marcado, eu não vou saber, só se eu for lá ver se ela deu o joinha ou não. Sim, a grande discussão dessa operação é que todos os pedidos eles eram confirmados através do joinha. Então, o que a gente tem de alteração do Código Civil? No artigo 109, ele traz, não dispondo de, como tudo dentro do nosso ordenamento jurídico, uma pré-definição de formato, então, não dispondo de uma obrigação legal de que eu tenho que seguir, então, uma formatação específica ou um aceite específico, uma assinatura específica. Cabe às partes, através da sua própria vontade ou através da sua própria ajuste e negociação, desde que previamente acordado, é o elemento contumaz, é o elemento cultural que está se adentrando. Então, assim, a legislação ela está prevendo que como é que vocês combinam as coisas?
De que maneira hoje os negócios estão sendo ajustados e combinados. Então, se eu estou realizando a formatação através do WhatsApp, em que eu faço o meu pedido, e aí todas as vezes que eu confirmo e faço o pagamento, antes disso eu mandei um emoji de joinha, o emoji de joinha é considerado a nossa assinatura de 2002. Cris, é o 113, parágrafo primeiro, inciso segundos. Usos, costumes e práticas do mercado. Que Joinha já virou, existia, o que joinha já existia. virou prática de mercado. Tá aí, ó. Sim. Nós já tínhamos, essa alteração do 113, ela já é mais antecedente, ela é de 2011, né? Não, 19. 19. 19 foi a É, alteração que foi feita isso. com o acréscimo. Então, assim, desde 2019, a gente já tem essa chancela de que, dentro de uma relação jurídica, de que A maneira que prática vocês. é do joinha. Por quê? Né, e por quê? Por que a gente tem isso? A gente tem uma legislação. A gente tem toda uma liberdade econômica estabelecida entre as partes, toda uma orientação nova perante ao mercado, de que maneira que as pessoas vão se relacionar. Então, de que forma que eu consigo dar mais liberdade ainda para a validade do que está sendo formatado entre as partes? Então, hoje, quando muitos dos nossos clientes entram em contato dentro dessa formatação de negócio, pensando em plataforma, pensando numa ferramenta tecnológica, pensando de que maneira que eu consiga escalar o meu negócio, a gente já consegue, através do artigo 113, através do que a gente já tem prescrito, validar a formatação através desse opt-in, que eles chamam, né? Desse aceite desta confirmação. Ela, por si só, já é uma transformação, ela já é uma transformação dessa nossa assinatura, ele já é um aceite e ele já tá com, ela já tem essa previsão e essa prescrição. Então, a gente tem o acréscimo, então, do 109, de uma forma mais literal, porque, queira ou não, o 113 ele fala das relações jurídicas estabelecidas e dos usos e costumes. Então, o que vocês estão Não, acostumados a é mais ajustar? específico, né? E aí eu tenho uma especificidade em relação à confirmação. É. A gente tem uma especificidade em relação ao aceite. Então, por que hoje e é claro, sempre dentro de, a gente está falando aqui mais especificadamente de relações contratuais que estão sendo estabelecidas por meio ou através da internet. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, que fala sobre questão de transparência. Quando a gente fala sobre a discussão essa do emoji, por que o joinha validou esse negócio, essa aquisição de 300 mil reais, a gente tem toda uma relação pré-estabelecida, uma compra, informações. Não foi simplesmente, olha só, estou comprando aqui 15 lotes de terra. Não, porque a gente tem a gente tem hoje uma prescrição válida, que é a aquisição de imóvel, eu tenho uma formatação específica. Então, assim, eu não estou invalidando e trazendo discussões sobre o que hoje nós já temos em lei e que permanece. A escritura pública, ela permanece sendo o formato prescrito e invalidade para fins de transferências imobiliárias. O que a gente está falando sobre as transacionalidades que estão acontecendo diariamente. Todo mundo, de alguma maneira, está realizando, às vezes, uma aquisição, realizando a transmissão de um conteúdo, realizando alguma relação jurídica comercial, muitas vezes, através de WhatsApp, e-mail, ou através mesmo de uma própria plataforma, que é o modelo de negócio que, enfim, eu e o Arnaldo estamos, né, estudando sempre e trabalhando e atendendo nesse sentido, né, a formatação de negócios através de plataformas digitais. E dentro dessa formatação, a gente sempre teve essa questão de esclarecer muito isso para o cliente, né? O detalhamento do que está sendo realizado para as pessoas que estão entrando dentro da plataforma. Por quê? Porque eu tenho o Marco Civil da internet que fala toda e qualquer relação, operação que é realizada no âmbito para fora da internet, no mundo real, ele é possível de ser transposto, transcrito, vendido, realizado. Então, são comercializações lícitas, serviços,
compras, aquisições, mas eu preciso ter o maior detalhamento possível do que está sendo realizado. Muitas vezes nós somos chamados a ajustar, a intervir ou até formatar, porque há muito tempo a pessoa estava com uma página na internet e já estava lá realizando várias transações comerciais, todavia desregularizada, não legalizada por conta do marco. Então, nós já temos já uma legislação vigente. O que a gente tem aqui e o que a gente traz em discussão efetivamente é a validação dos costumes e dos usos cada vez mais virtuais, né? Então, o 107, ele permanece, então, dando essa prevalência para vontade e validade. Então, qual foi a validade exteriorizada? É o emoji de forma especial? Não existe nenhuma divergência sobre isso? Perfeito. É o uso e costume? Era a forma como vocês validavam? Perfeito. E aí a gente tem o 109 que traz, né? Eu posso, de uma forma específica, estipular no meu termo. Então, eu tenho que ter no termo de uso, isso é muito importante. Não adianta só eu colocar o termo de uso e dizer, olha, tudo ok aqui. Eu tenho que construir, então, a cláusula descrevendo de que maneira que este usuário ele está aceitando os serviços. Então, eu preciso sinalizar para ele, a partir do momento em que você clicar nesta caixinha, a partir do momento em que você enviar o e-mail, a partir do momento... Então, eu estou convencionando com a outra parte, e aí a gente pode até discutir aqui as questões de como assim convencionar, porque queira ou não, eu não estou combinando com a outra pessoa, não. Eu estou apresentando, porque é isso, a internet e as atividades e os serviços realizados em plataforma, eles têm esse formato adesivo, né? Então, eu estou te apresentando como eu trabalho. Eu trabalho, presto serviços, vendo, realizo as minhas atividades desta maneira. E eu acho que hoje este é o nosso trabalho como operador do direito, né? Cada vez mais nos atualizar, né? Mas atualizar esses formatos, esses negócios que estão sendo operacionalizados e realizar o detalhamento. Então, não adianta só eu realizar a publicidade desse termo de usuário. Então, eu tenho essa inovação da legislação, essa alteração do 109, falando sobre essa convenção de formato, essa convenção de aceite, mas queira ou não, eu já tenho no Marco Civil da Internet a obrigação da parte em realizar o detalhamento de toda a operação que está sendo realizada. Então, eu preciso colocar e prescrever nesse termo de uso. As partes concordam a partir do momento que enviam um e-mail, a partir do opt-in, a partir do opt-out, a partir do clique realizado, a partir da descrição, a partir da sinalização. Convencionamos, eu e você, então eu convido a parte que vai entrar dentro da plataforma a realizar essa validação. E sim, né? Se como advogados, de alguma maneira, a gente já pode, com certeza já orienta nossos clientes nesse sentido, que se você realiza uma operação comercial de forma pela internet, por e-mail, ela já tem, sim, efetivamente uma validade. Claro que aqui, como operadores, a gente tem toda a questão de a gente sempre pensa na operacionalização e na instrumentalização dos direitos e das obrigações, porque nós temos lá no Código de Processo Civil uma relação dos títulos extrajudiciais. E aí, lá nos títulos extrajudiciais, a gente tem como é que eu considero, né? Então, o negócio em si, a operacionalização comercial, ela tem validade. A gente consegue dar segurança jurídica para o nosso cliente. É claro que a gente precisa sempre preservar e deixar ele orientado quanto à execução efetiva do que está sendo posto pela internet. Porque nós não temos, apesar de 2019, com a questão dos usos e costumes, apesar agora dessa alteração proposta do 109, nós não temos uma alteração ajustada no Código de Processo Civil para tornar esses instrumentos adesivos passíveis
de serem executados, ou seja, para que a gente possa usar um procedimento mais efetivo na hora de efetuar uma cobrança, na hora de efetuar a execução dessa dívida, desse crédito, dessa obrigação, né? Então, eu acho que é preciso deixar muito transparente que essa alteração proposta do 109, ela vem com o objetivo de chancelar cada vez mais essas operações comerciais que estão acontecendo através da plataforma, através de inteligência artificial. Então, como eu comentei desde o início, né, a gente tratou sobre isso, né? Hoje a gente tem conversas, a gente às vezes recebe a sinalização e a conferência ou através de um serviço de tecnologia, ou através de um serviço de telefonia, estou contratando, quem é que está falando comigo, né? Por mais que eu tenha uma legislação que obrigue que alguns setores deem preferência para um atendimento ao consumidor por pessoa, que é o famoso saque, a grande maioria das operações hoje está acontecendo através dessa robotização, né? Dessa Tecle inteligência 1, artificial. Tecle 2, e aí a gente vai indo, né? Existe esse Exatamente. pensar, né? Então, era o que nós fazíamos antigamente, que é sentar na frente do nosso cliente e ir traçando sobre todas as possibilidades, ou seja, hoje é feito de uma forma prévia, É. já organizada, Esse é o para tamanho fim da desse transformação sistema, né? digital, né, Cris? Esse é o tamanho da transformação digital. É uma transformação cultural, não tem, né? Eu te mandei no WhatsApp um artigo que eu escrevi em 2018 e que eu fiz uma comparação entre o livro do Irving Goffman, que é um antropólogo norte-americano que faleceu lá nos anos 50, que ele desenvolvia o tema da interação face a face. Daí eu comparei com Pierre Levy, que é o francês vivo, né, que ele fala da interação virtual. E assim, olha, quando tu É faz isso? a comparação assim, e realmente tu consegue perceber o quanto tu perde, o quanto que esse contato virtual ele é um contato mais fraco, mais flexível, mais líquido, para dizer assim, né? E como que ele Com tem que ter uma certeza. proteção especial, né? Sim, com certeza. Então eu tenho que ter, não, além da proteção, um detalhamento específico sobre o que essa dinâmica e de que forma essa dinâmica está sendo operacionalizada, né? Então, ali fica muito claro, a gente tem sim uma previsão legal. Então, se hoje nós, como operadores do direito, a gente chegar a um cliente e dizer, olha, eu quero operacionalizar um negócio e eu que tenho aqui um robozinho, então eu tenho um bot, então eu tenho uma inteligência artificial que vai realizar todo o atendimento do cliente. E ao final ele vai desenvolver o contrato, porque as cláusulas já vão estar previamente estabelecidas. Nós, operadores do direito, vamos construir essa cláusula, nós vamos instrumentalizar, mas lá eu preciso, de alguma maneira, em algum dos itens, na validação, nas disposições gerais, eu preciso identificar, da mesma maneira que a gente precisou ajustar os nossos contratos prevendo a possibilidade de assinatura certificada fora dos padrões da legislação, para esse tipo de serviço, para esse tipo de plataforma, a gente vai precisar indicar que a assinatura será a escolha do cliente, por e-mail, através de fotografia sendo encaminhada. Claro que se for fotografia, deixar bem clara a questão da Lei Geral de Proteção aos Dados sobre a questão da imagem, que E está uma sendo enviada outra, para fins de confirmação, né? Mas eu uma, posso confirmar de várias formas, desde que eu eu preciso detalhar que isso que nós estamos, que isso que está sendo enviado é a tua manifestação de vontade de aceite perante esse negócio. e assim, olha, Cris, eu tenho uma coisa que me deixa muito preocupado com isso e que eu sei que não é tratado em termos políticos, que é o controle da redação. O controle da redação. Depois que tu lê Saussure, Wittgenstein, sabe o que é a linguagem, né? E a força dela. Para nós mesmos, né, Cris, que estamos acostumados a trabalhar só com isso, tu lê os aceitos, aceita, tu lê a segunda frase, tu já está meio perdido no que tu está lendo, de tão mal escrito, Com de tão certeza. complexa que é a escrita, né? A escrita tem um caráter que tu pode passar a informação de uma
de uma forma inentendível ou entendível, né? E Não, isso a se faz gente. propositalmente, não é que Não, a com pessoa não certeza. sabe escrever, né? Não, e Propositalmente. cada vez mais. Então, É, assim, tem que ter a um atenção. controle político sobre esses contratos lá, os órgãos que têm o controle lá dos contratos sobre o consumidor, qual que é mesmo? O PROCON, tem que ter aprovação do PROCON para esses termos escritos. Porque senão não adianta nada, tu pode informar tudo e não informar nada ao mesmo tempo. Mas essa é a grande questão que a gente identifica hoje. Por exemplo, sobre a questão dos dados, né? Ninguém lê. E Ninguém ali lê. ninguém está escondendo o jogo. Cada vez mais, todas as plataformas estão em detalhamento indicando E ninguém para lê o quem o seu detalhe. dado está indo, para onde ele está indo, por que, que ele está sendo usado. Então, existe transparência quando há, a gente sabe que também existem os casos que não há, mas assim, cada vez mais há o A detalhamento transparência, e o e a problema não pessoa é a está lá transparência. aceitando. Não é a Nós transparência o somos, problema. Não é. É temos o mais isso. entendimento da escrita, do que está escrito. É ler, sabe? É uma outra dimensão das coisas, assim, sabe? Nós somos o país que mais Aham. aceita cookies no mundo inteiro. Claro. No mundo inteiro. Então a gente aceita cookies de todas as Porque formas. As pessoas não fazem nem a mínima ideia que se elas podem simplesmente entrar no site e rejeitar sem problema nenhum. é, é. Eu posso rejeitar, eu não sou obrigada a aceitar. Esse aceite por si só, quando eu aceito cookies, isso é uma relação jurídica que está sendo estabelecida. Mas é óbvio, aí já Que é uma começa, aí confirmação através de um clique. já tem uma obrigação e um objeto, né? Através de um clique. Exatamente. Convencionado entre as Então, o partes. problema é esse, o problema não é a transparência, quer dizer, é a transparência, mas é de uma outra dimensão de transparência, né? Uma outra dimensão, com certeza. Cris, foi maravilhoso, sabe? Muito, sabe, com essa conversa me parece que me cai uma avalanche, assim, porque eu não tinha realmente me dado conta de como que realmente a prática está mudada, né? Meu Deus do Com céu. certeza. E o que A isso, gente, e isso assim, eu acho muito lindo, porque é uma coisa nova da transformação digital e que atravessa o coração do Código Civil assim de uma forma muito, muito forte, muito sim, forte. E me parece que o Código Civil ainda não se deu muito conta disso, sabe? Eu não sei se eles fazem essa reflexão que a gente fez aqui, por exemplo, quando vão discutir sobre as alterações do 107 e do 109, por exemplo. com certeza não. E queira ou não, para nós, efetivamente, como operadores do direito e considerando a vontade dos nossos clientes, porque efetivamente o que, que você quer com a validação de um negócio através de um termo de usuário? Não só a questão da escalabilidade do negócio, mas eu tornar ele mais rápido, é a experiência do usuário, é a compra, é a venda, então existe toda que é o que a gente fala, né? A gente está falando sobre administração de empresas, sobre administração de negócios, a gente está falando sobre design de negócios, a gente está falando Design de sobre a negócio. formatação. Como é que eu quero estabelecer uma conexão mais rápida com quem me quer? Então, eu tenho algo que alguém deseja, eu estou ofertando o desejo de alguém. E como eu faço essa ponte da maneira mais rápida possível? Mas, principalmente, aqui a gente traz a questão, como eu apontei antes do CPC, que posso até ter a formação da validade, mas e daí que está válido? Se na hora de executar eu vou ter que entrar com uma ação de cobrança ordinária? Então, assim, Exatamente. na execução e no efetivo, lá, quando a gente fala assim, isso aqui é eficiente, nós estamos através, aí entrando dentro da hermenêutica, a gente está sendo eficiente efetivamente através dessa validação, porque mesmo eu fazendo esse aceite, essa confirmação, o que eu tenho lá no Código de Processo Civil, que é um instrumento assinado por duas partes no cartório, isso ninguém mais faz, gente. Não existe. Isso praticamente não É. existe mais, né? Então, assim, posso até alterar a validade do aceite, mas se eu não tiver uma repercussão efetiva que permita que eu possa usar um procedimento mais ágil,
para que este credor obtenha o crédito proveniente dessa relação jurídica em plataforma, como é que isso vai funcionar, Acaba que né? que o direito processual vai acabar trancando a evolução do direito civil. Vai, ou vai isso, né? Vamos ter que entrar com uma ação ordinária para representar os Mas aí, créditos né, tá contra, vinculados. exatamente contra a agilidade que se É, propõe nos negócios de hoje, né? Inclusive, aí que tá, esse mundo aí que tá. digital é um mundo ágil, né? Essa é a questão. Essa, essa é a questão, né? Então, efetivamente, é muito importante que a gente oriente cada cliente que vá fazer esse ajuste. E no final das contas é a última coisa que eles pensam, né? Eles querem é que o negócio escale, que Claro. haja agilidade, que haja repercussão, maior número de usuários na plataforma, maior número de transacionalidade acontecendo. E dentro disso, a gente precisa deixar muito, né, transparente que caso aconteça alguma coisa, os procedimentos vão ser os ordinários, infelizmente, não vamos poder entrar ainda efetivamente com a execução desta obrigação, apesar de termos previsão legal sobre essa confirmação e esse aceite, né? Pois é. Uma contradição do direito, dos É, códigos. válido mas e a Pouco eficácia? efetivo, pouco Pouco eficaz, efetivo. realmente. Cris, muitíssimo obrigado. Quero agradecer em nome do Departamento do Direito Civil e em nome da doutora Sulamita pelo IARGS. Queremos ouvir mais sobre isso, sobre outras alterações do Código Civil que são repercussão dessa transformação digital. Então, o convite para uma nova Estamos conversa aqui. está feito, tá bom? Tá bem. Obrigado, Cris. Obrigada, Beijão, gente. ótimo fim de semana. Hoje é sexta-feira, estamos gravando essa conversa sexta-feira, Sexta-feira. 15 horas da tarde. Obrigado, Cris. Beijão. Tchau, É tchau. isso, gente. Tchau.